Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 7, com a nossa série O Evangelho do Reino, dando continuidade assim sobre esse tempo aí do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Já estudamos aí o capítulo 5, capítulo 6 e hoje nós vamos estudar o capítulo 7, com a temática Os Princípios do Rei, o verdadeiro julgamento. Convido você a abrir a sua Bíblia ou acessar no capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes, serei julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão a vós. Porque repara no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebe a trave que está no teu? Ou como dirás ao teu irmão: deixe-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Os escribas e fariseus julgavam falsamente a si mesmos, as outras pessoas e até mesmo Jesus. Esse julgamento falso era complicado naquele tempo, onde alimentava uma falsa justiça. Então no capítulo 7, a gente vê Jesus ensinando os seus discípulos da multidão para tomar cuidado com o julgamento, em julgar as pessoas. E isso nós precisamos tomar cuidado, pessoal, de falar mal das pessoas, julgar elas. Nós precisamos amá-las, ao contrário disso. Então no versículo 1 ao versículo 5 ele fala do próprio julgamento. No versículo 1 nós lemos, fala do seremos julgados. Versículo 2 diz: estamos sendo julgados. E no versículo 3 a 5 devemos ver claramente para ajudar os outros. Então quando precisamos conversar com alguém, alguma pessoa, alguém fez algo contra nós, precisamos exortá-la ou orientá-la em amor. Não de qualquer maneira, mas procurar a pessoa, não espalhar a notícia para outras pessoas. Porque fazendo isso, estaremos fazendo maledicência, fofoca, e isso é pecado. Então, Tiago nos orienta aí, e também outros evangelhos, outras cartas pastorais também, o apóstolo Paulo, Tiago, João. Mas aqui em Mateus nós vemos um ensinamento muito importante sobre isso, tomarmos cuidado. Do versículo 6 ao versículo 20, o julgamento sobre os outros. Olha o que diz aqui no versículo 7: pedi e vos será dado, buscais e encontrareis, batei e a porta será aberta. O julgamento sobre os outros, razões pelas quais devemos julgar. Versículo 6. No versículo 7 a 11, os recursos dados por Deus. Qual que é? A oração. Aprendemos isso no capítulo 6. Orarmos pelas pessoas, ajudar as pessoas nas suas dificuldades. No versículo 12, a gente vê o princípio norteador, Olha o que diz o versículo 12: portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, pois esta é a lei dos profetas. Então precisamos semear amor para colher amor. Precisamos semear paz para colher paz. Precisamos colher e plantar e colher na vida das pessoas. No versículo 13 a 20, a base para o julgamento. E aí nós vemos aí o princípio dado por Deus para tomarmos muito cuidado. E ele fala dos dois caminhos. No versículo 13 ele diz: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta espaçoso do caminho, que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida,
poucos são os que encontram. Então aqui nós vemos Jesus nos dando orientação para os seus discípulos para a multidão dos dois caminhos. O caminho largo, a porta larga que leva para o mundão, para a perdição, e a porta estreita, que é a direção de Deus para nós, a vida com o Senhor. O reino de Deus está aí na porta estreita. Terceira verdade que nós podemos ver também, agora do versículo 21 até o versículo 29, o julgamento de Deus sobre nós. Vimos aí do versículo 1 ao 5 o próprio julgamento, que temos que tomar cuidado. Do versículo 6 a 20, vimos o julgamento sobre os outros. Também temos que tomar cuidado e agirmos com amor, plantarmos, exortarmos em amor. E do versículo 21 ao versículo 29, o julgamento de Deus sobre nós. O teste final, não o que pensamos de nós mesmos ou o que os outros pensam de nós, mas sim o que Deus dirá. O que Deus pensa de mim? O que Deus pensa de você? Como se preparar para esse julgamento? Fazendo a vontade de Deus. Então no versículo 21 em diante, a gente vê falando sobre isso, né? Falando sobre essa importância de vivermos na presença do Senhor. É preciso levar esse sermão a sério, o Sermão do Monte. Foi Deus que deu e mostrou para Jesus através desse ensinamento para as pessoas. O sermão deixou o povo maravilhado. E nós podemos entender aí, nos últimos versos aí do capítulo 7, agora falando dos dois fundamentos. Olha na sua Bíblia aí, a partir do versículo 24. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, e construiu sua casa sobre areia. Desceu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Terminando Jesus de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensino, porque eles a ensinavam com quem tem autoridade e com os mestres da lei. Jesus, mestre, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Possamos construir a nossa casa com o alicerce de Jesus, que quando vinham as tempestades, quando vinham os ventos, ela não vai cair, porque está alicerçada em Cristo. Não construa sua casa sobre areia, sobre as suas vontades, sobre o teu querer, aquilo que você acha que é certo, mas construa sua casa construída por Deus. Que Jesus, Ele é o nosso alicerce. Jesus é o nosso mestre. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Senhor. Que Deus assim abençoe sua vida, meu amigo, você que está vendo esse vídeo, e que você a cada momento tenha vontade de estudar a palavra de Deus. Que você tenha um bom dia e aquele abraço.